que é a periodização de treinamento? Vamos ver, eu entendo que para montarmos um período de treinamento, se eu for um atleta de alto nível, evidentemente que eu estou procurando dar toda a prioridade às 2 ou 3 competições máximas que eu vou ter durante o ano. Um campeonato estadual, um pan-americano, uma Olimpíada. Uma pessoa que faz um treinamento mais tipo funcional, um treinamento para manter a forma, né? O que nós visamos? Visamos a nossa questão profissional, a nossa questão de saúde, e isso tem um objetivo a ser atingido. Porque só ficar fazendo exercício por ficar fazendo exercício, achando que estamos evitando aí um problema cardíaco, né, é meio complicado de se entender assim. Tudo tem um início, um meio e um fim, né? Então vamos lá. O período de transição é o primeiro período que nós falaríamos. Esse período ele pode ter um prazo de 15 a 30 dias, depende dos objetivos. Normalmente, atletas fazem de 30 dias. Qual é o objetivo do período de transição? O objetivo dele é férias, é você relaxar a mente, é você esvaziar a sua mente, é você esquecer os seus treinamentos, as suas preparações física, técnica, tática, né, a parte emocional que você viveu durante o ano anterior. Então, é esquecer. Para quê? Para estar preparado para receber novas instruções e aprimorar o seu trabalho. Então, o período de transição ele é importantíssimo, né? Você vai fazer uma higiene. Veja que você ficou muito tempo fazendo repetições, repetições e mais repetições, seja de treinamento físico, seja de treinamento técnico, seja de treinamento tático, né? Então você tem que esquecer isso, você tem que limpar a mente. Isso é o período de transição. Tá? O segundo período, eu destacaria como o mais importante, independente de ser atleta ou não. E após o período de transição, ele vai durar de 2 a 3 meses. Tudo isso depende da programação que o seu técnico, o seu preparador físico pretende atingir, né, com você. O segundo período que eu estou falando chama período de preparação básica 1. Então, esse período de preparação básica 1, ele é quantitativo. Eu tenho que fazer todo um trabalho em termos de quantidade, em termos de volume, né? Eu tenho que acrescentar o máximo nas qualidades físicas, nas capacidades físicas, eu fujo um pouco da técnica, fujo da tática. O esquema maior aí é a preparação geral, ter uma base aí de uns 15 a 20% de treino técnico, né? Mas é um treino geral, não pode ser uma coisa específica já programada para a finalização e o polimento do meu treinamento, tá? Então, eu vou ter nesse período de preparação básica, veja bem, período de preparação básica 1, eu vou ter treinamento de força, treinamento de velocidade, treinamento aeróbico, treinamento anaeróbico, eu vou ter treinamento de impulsão vertical, horizontal, vou ter treinamento de resistência geral, eu vou ter alongamento, flexibilidade, mobilidade, vou tentar resumir. O treinamento de força, ao meu modo de entender, tem que ser com barra e anilhas. Essa é a minha forma de entender. Né? Vamos usar máquinas que nem tem na academia, com roldanas, que roubam um pouco o peso real, né? Vamos, é necessário, porque é difícil fazer certos movimentos se você não tiver uma máquina. Agora, deve-se implementar mais no esquema do halteres, das barras e das anilhas. Esse é o treinamento de força. Aí temos o treinamento que trabalhamos com a potência, vamos dizer assim, logo após o treinamento de força, que você usa o medicine ball, né, com as bolas, a gente lança normalmente contra uma parede ou fazendo passes para os colegas, que você tem para treinar. No tênis de campo se usa muito aquele paredão do tênis, no atletismo a gente empresta o paredão do pessoal do tênis, né, para arremessar, lançar as bolas lá, de medicine ball. Temos os saltos, né, o salto vertical e o salto horizontal. O salto vertical nós fazemos normalmente sobre barreiras, né, ou utilizamos plintos, ou utilizamos aquelas caixas de crossfit, né, e no horizontal nós usamos uma parte de grama, de areia, e também usamos o colete lastrado. É um colete que acrescentamos, né, uns saquinhos de chumbo. Isso também é uma forma de trabalhar, né? Aí tem a velocidade, se concentra-se em tiros de deslocamento, né? Que às vezes são de 10 metros, 20, 30, 40, 50, 60, depende do esporte que você pratica. Também temos o alongamento, a flexibilidade, a mobilidade. E isso é fundamental, tá? Isso é fundamental para evitar lesões e para que você tenha uma programação melhor no próximo período de preparação. E também colocando o trabalho de resistência geral como um circuito training. Eu posso programar, por exemplo, 10 exercícios,
Cada exercício é uma estação, abdominal, dorsal, flexão de braço, barra fixa, barra paralela, e assim vai, entendeu? Arremesso com medicine ball. Eu programo lá 10 exercícios. Eu posso fazer em número de repetições, eu vou executar 20 vezes cada um com um intervalo de 1 minuto, né? Isso, quando eu dou a volta em todos, eu estou fazendo um circuito. Se eu fizer 2 voltas, são 2 circuitos. Se eu fizer 3 voltas, são 3 circuitos, né? E eu posso fazer por tempo também. Eu posso programar cada exercício para 1 minuto. Executo 1 minuto e 1 minuto de intervalo. Executo 1 minuto, 1 minuto de intervalo. Quando eu concluir a volta toda, parei e lá dou 5 minutos de intervalo geral para o próximo circuito, né? Também tem o trabalho de treinamento intervalado, né? Interval training, como alguns chamavam, que é um trabalho mais de tiros, né? A gente executa tiros de 50 metros, de 100 metros, de 200 metros. Aí depende do técnico, depende daquilo que se quer obter no treinamento. Então, às vezes, executamos 20 tiros de 100 metros, por exemplo, para um tempo X, né? E esse tempo tem que ser obtido em testes. Vocês entenderam? Então, existe, assim, essa gama de conteúdo que é colocado no treinamento básico 1. Mas ele também é transferido para o período 3, que é o período de base específica. Então eu tenho o período de transição, 1 mês lá, fiz uns 3 meses de período básico geral 1, e agora passei para o período de preparação básica específica. Por que específica? Porque eu vou puxar um trabalho aí de 60% a 70% para aquela modalidade esportiva que eu pratico, né? Ou se eu estou fazendo mais um treino mais funcional e eu, vamos dizer assim, desenvolvo atividades físicas mais dentro do trabalho, do estudo, eu vou puxar mais para que eu possa defender o meu corpo, para que eu possa ficar focado e preparado para aguentar o tranco desses meses aí finais, que são os meus objetivos, né? Então, veja bem, nesse período, diferente do período anterior, do base geral, ele precisa ser um período de intensidade. A intensidade é mais alta, aí o bicho pega um pouquinho mais. Se você não tem um período de base geral, que é o anterior, muito bem escalonado, você vai sofrer no período de base 2. E provavelmente você não vai atingir o ideal que deveria ser. Você vai atingir 70% a 80% da capacidade. Por isso, o trabalho do técnico tem que ser muito bem elaborado, né? Ele precisa compreender, porque não dá para trabalhar velocidade se eu não tive uma base em cima da velocidade para dar sustentação, né? Eu preciso de um trabalho aeróbico muito bem feito no período anterior para poder suportar uma velocidade, uma sustentação de velocidade maior durante o trabalho que eu vou querer aqui no específico, né? Porque as cargas vão aumentar, né? A dosagem vai ser mais pesada e mais curta, mas mais pesada, né? Vai ser um estímulo mais forte e não dá para voltar atrás. Não dá para parar no meio e começar lá, porque aí eu vou transferir o meu objetivo final para mais 2 meses lá para frente. E aí talvez não funcione mais. Muito importante o trabalho aeróbico na base geral. Veja o que eu estou falando. Para que ele dilate as suas veias, tá? Para que ele dilate a cavidade do coração, para que ele torne mais flexível as paredes do coração e das artérias, aumente a quantidade de sangue, tudo isso para te dar uma grande quantidade de oxigênio e para que não falte nutrientes, né? E para que essa elasticidade do tecido, quando você tiver fazendo o período de preparação específica, que você vai jogar intensidade e vai sobrecarregar com treino anaeróbio, aí, veja bem, o treino anaeróbio, ele, no caso do vaso, ele dilata, ele hipertrofia as paredes das artérias e das veias, ele hipertrofia a parede do coração, ele hipertrofia a musculatura, né, esquelética. Então, se você não tem uma elasticidade, na hora que ele hipertrofiar, trava. E aí, vamos dizer, você precisa de um volume de sangue para ser mandado para o músculo e a sua artéria está tão rígida que não dilata e não consegue levar a quantidade de oxigênio e nutrientes suficiente para o músculo. Aí o que vai acontecer? O coração é obrigado a acelerar muito mais, né, para poder suprir aquele único bombeamento que já mandaria aquela quantidade X de sangue para aqueles grupos musculares que estão sendo trabalhados. Entendeu? Então, você não pode pecar na questão de cada fase do treinamento, porque senão você vai chegar lá no final e o polimento não virá. Vai ser um polimento que, vamos dizer, enganoso, né? E vamos supor, se você era uma pessoa que saltava 1 metro de altura e você pretende saltar 1,20 m, você vai saltar 80. Ou vai ficar se matando para saltar 1 metro. Então, de um ano para outro, você não evolui.
né? Se eu sou um jogador de tênis e eu pretendo ter no saque uma explosão, né, maior na hora do toque da raquete na bola e colocar um efeito X contra o meu adversário, se eu pretendo devolver essa bola para ele com uma potência maior, provavelmente eu vou ficar na mesmice do ano anterior. E eu não vou conseguir um resultado maior, né? E conforme virão as competições, o rendimento vai caindo mais ainda, porque eu não me apliquei na base geral. Vocês entenderam? Então, período de transição, período de base geral, período de base específica. E aí eu vou terminar com o período pré-competitivo. Eu vou elaborar algumas competiçõezinhas para ir treinando totalmente aquele meu objetivo. Eu vou me preparando e em cada competiçãozinha eu vou implementando mais vigor e maior intensidade, certo? Assim eu posso conseguir um objetivo final, né? Então, veja bem, o período competitivo é o último, é onde chega o meu objetivo. Naquele período, naquele mês que eu programei tudo isso para chegar lá, eu tenho que ter os resultados. Eu tenho que ter muito resultado, né? Eu tenho que ter o meu objetivo final alcançado. Então, se eu me preparei para saltar 20 centímetros a mais, 1,20 m, eu tenho que até conseguir 1,25 m, 1,30 m. É assim que vem os recordes. E se eu me preparei para ter um trabalho funcional bem melhor, bem mais adequado, né, compatível com aquele final de ano, no mês de outubro, novembro, dezembro, e eu estou assim a toda para aguentar o tranco do meu trabalho, o que tem que acontecer? Eu tenho que estar em forma, porque esse foi o meu objetivo. Agora, se eu chegar cansado no final dessa temporada, no final do ano, e não está rendendo, está faltando fôlego, está faltando isso, está tendo lesões, é porque eu pequei lá no início do treinamento, então o técnico errou o polimento, né? Espero que vocês tenham entendido as fases de um treinamento para vocês poderem entender quando um exercício é colocado com maior número de repetições, maior número de séries, ou menor número de séries, maior carga de peso, quando se usa uma barra e não aparelhos com roldanas, né? Quando se usa um trabalho, isso aí eu acho um pecado muito grande, de técnicos, que durante o treinamento, né, desde lá do período básico, ele manda o atleta fazer aquilo com raça, com muita raiva, com muita força, com muito impacto, você está entendendo? Com muito vigor. Então ele vai lá, por exemplo, ele vai bater a bola do tênis com a raquete lá no paredão. Aí ele manda, vai com tudo, e vamos, corre, vai. Então, é assim no período básico, é assim no período específico. Quando chegar no pré-competitivo, o atleta vai render a mesma coisa, vai render aquela velocidade do primeiro e segundo treino lá, ele vai render agora. Ele não tem reservas para evoluir, porque ele ficou na mesmice, ele se condicionou a manter aquele nível de trabalho e ele não muda, não tem como mudar. Então o período de treinamento não é para arregaçar no treino, não é para estourar o atleta com trabalho de peso. Vai, não é para fazer isso. Você está entendendo? O período de treinamento tem que ser um período confortável, calculado, testado, tem que fazer testes de carga, tem que fazer testes de todo tipo, exame de sangue, né? Avaliação postural, avaliação biométrica, tudo isso tem que ser feito antes e em cima disso você calcula as cargas. Aqui vai 30%, ali vai 40%, ali vai 60%. Pô, não vamos estourar para 100% em época de treinamento. Isso não cabe. Vai ser o dia do teste, uma vez no mês? Tudo bem. Mas deixa aquele trabalho explosivo final para que a pessoa acabe todos esses períodos de treinamentos e chegue no período competitivo pensando que vai arrasar e entra com tudo e ela se surpreende porque ela consegue fazer muito mais do que ela podia imaginar. Ela consegue fazer 40% a mais do que fazia no treinamento. Agora, se ela gasta tudo no treinamento, desde o período de base, período específico e no pré-competitivo, quando chegar na hora da competição, já era. Errou no... Até a próxima, pessoal.